Os dados são da Agência Internacional de Energia. As emissões globais de dióxido de carbono bateram recorde em 2011. O mundo produziu 31,5 gigatoneladas de CO2 no ano passado, um aumento de 3,2% em relação a 2010. A redução das emissões dos países desenvolvidos e em desenvolvimento será mais uma vez discutida agora em junho na Rio+20, a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável. O encontro marca os 20 anos da Eco 92 e vai reunir chefes de Estado e de governo, ONGs, universidades e institutos. 2 temas centrais devem nortear as discussões: a transição para uma economia verde baseada na baixa emissão de gases de efeito estufa e no uso mais eficiente dos recursos naturais, e a chamada governança global, que é como os países vão se organizar para colocar esse novo modelo em prática. A teoria de que a emissão de CO2 contribui para o aquecimento global, no entanto, não é consenso entre os especialistas. Pesquisador do clima no planeta há mais de 40 anos, Luiz Carlos Molion, convidado do programa desta noite, desconfia dos dados que serão apresentados no encontro. Professor de climatologia da Universidade Federal de Alagoas, Molion garante que a ação do homem é incapaz de mudar a temperatura na Terra. Molion não está sozinho e até ambientalistas mais radicais já revêem suas posições. No início do mês, o cientista britânico James Lovelock, autor de diversos livros e estudos sobre o aquecimento do planeta, admitiu que exagerou em suas previsões. Criador da célebre hipótese Gaia, que enxerga a Terra como um gigantesco ser vivo, Lovelock chegou a dizer que o aquecimento global mataria bilhões até 2100. Mas se retratou, dizendo que o comportamento da Terra nas últimas décadas contrariou suas previsões. E para entrevistar o climatologista Luiz Carlos Molion, estão comigo aqui na bancada do Canal Livre esta noite os jornalistas Fernando Mitre e Antônio Teles. Professor Molion, boa noite. Existe um pensamento quase que hegemônico aí de que se nada for feito, o mundo, a espécie humana, por exemplo, corre um sério risco na sua perspectiva de futuro, e a gente sabe que o senhor é uma das pessoas que destoam disso. Nesse sentido, a Rio+20 pode trazer que tipo de contribuição, professor? Fábio, eu não vejo muita contribuição que essa reunião possa dar. Na introdução, vocês viram, 20 anos depois de 92, mas tem que lembrar, de 92 foi 20 anos depois da de Estocolmo de 1972. Então, eu não vejo muita contribuição. Quer dizer, estão tentando algo que é utópico, como desenvolvimento sustentável. Isso não existe, absolutamente. Quando você vai usando os recursos naturais, parte dele é sempre transformado em calor, e a própria lei da termodinâmica diz que esse calor se perde para o espaço, a entropia do universo aumenta, como se diz na linguagem termodinâmica. Reciclar materiais realmente é interessante à medida que ele nos permite ganhar tempo, né? Tem que lembrar que o homem é um bicho muito inteligente e ele consegue achar soluções ao longo do tempo. Muitos catastrofistas já apareceram ao longo da existência da humanidade e as coisas não aconteceram. Agora, controlar o CO2... isso é absolutamente ridículo, porque o CO2 ele não controla o clima global. O clima global é controlado pela atividade solar, que é a nossa fonte de calor primeira, e pelo o calor contido nos oceanos. Se os oceanos esfriam, como estamos vendo acontecer agora, isso deve ocorrer pelos próximos 20 anos, e o Sol também entrou num mínimo de atividade que deve durar até o ano 2030, esses indicadores, então, apontam para um resfriamento global e não um aquecimento global, com um aumento de CO2. Por quê? Porque está provado que fontes renováveis não têm futuro, não são energia firme, particularmente eólica. Então, a Europa está saindo de eólica e está entrando nas fontes convencionais. Mas quando o senhor fala do CO2, seria bom o senhor explicar exatamente qual é o conceito que o senhor tem do CO2. O CO2, para a maioria das pessoas que acompanham o noticiário, o debate sobre o clima, o CO2 é um vilão. O senhor parece que não acha isso. Eu digo que o CO2 não controla o clima global porque
Ao longo dos milhares de anos que nós temos registros e testemunhos, a temperatura do planeta já esteve 6 a 10 graus mais elevada, com CO2, concentração de CO2 inferior à de hoje. E nessas últimas décadas, nesses últimos 15 anos, o CO2 tem aumentado em concentração, mas a temperatura tem se mantido estável e até declinado um pouco nesses últimos 10 anos, com base nos dados de satélite. Os dados de satélite, eles são melhores do que os termômetros em terra, que os satélites cobrem a superfície dos oceanos e os continentes. Então, se o CO2 está aumentando e a temperatura está em ligeiro declínio ou estável, isso significa que o CO2 ele não influi. Não influi. Agora, quando o senhor diz que a temperatura está caindo, quer dizer, nós estamos caminhando para um esfriamento, parece que isso é uma boa notícia, porque vem contra a ideia do aquecimento. E não é bem isso. O esfriamento pode ser, dependendo da perspectiva, até pior do que o esquentamento, Exatamente. do que o aquecimento. Então, eu queria que o senhor explicasse. Um país como o Brasil, o que pode acontecer no Brasil numa fase de esfriamento? Então, Mitri, nós temos registros históricos de que toda vez que a temperatura, o clima teve sua temperatura aumentada, o clima foi mais quente, isso foi bom para a humanidade. Tá? Sempre, sempre, sempre que houve aquecimento, período romano, na Idade Média, tá? Em que a temperatura aumentou, chovia mais, a agricultura era mais farta, tinha mais riqueza. E ao contrário, toda vez que a temperatura diminuiu, trouxe realmente situações catastróficas para o homem. Ao responder a sua pergunta, no caso do hemisfério norte, esse resfriamento, que vai ser pequeno, na média global, talvez não passe de meio grau, abaixo do que está hoje. Mas vai ser sentido por invernos rigorosos, que vão ocorrer no hemisfério norte, né, temperaturas bem mais baixas no inverno, que vai levar a um consumo maior de energia e, portanto, de petróleo, como aconteceu, como nós vimos na introdução. E para o Brasil, nós vamos ter invernos mais rigorosos, com temperaturas mais baixas, geadas no sul, sudeste. Vale lembrar que esse último período frio, ligeiramente mais frio, de 1946 a 76, literalmente acabou com o cultivo do café no Paraná. O oeste do Paraná cultivava café, que você lembra bem, mas depois... As geadas. Porque essas geadas, num período como esse, em que os oceanos, particularmente o Pacífico, permanece frio, as geadas, elas têm um período de acontecimento mais amplo. Você pode ter geadas, por exemplo, já prematuras, em abril, maio, quando pega o cultivo praticamente pronto para colher. Isso pode ser ruim. E pode ter geadas tardias. No ano passado, foi registrado em Vacaria, geada no dia 7 de dezembro. Pleno verão. Pleno verão, dia 7 de dezembro. Serras catarinenses e serras gaúchas com geada. Então, geadas que vão ser tardias, você não espera. O agricultor planta. A plantinha está começando a se desenvolver, de repente pega uma geada, mata tudo e ele é obrigado a plantar de novo. E também, quando a gente analisa o período de 50 a 60, que, na minha opinião, vai ser o clima nesses próximos 20 anos, semelhante a década de 50 e 60, a gente vê, por exemplo, que o Rio Grande do Sul foi mais propenso a ter períodos secos, ou seja, diminuição de chuva, nesse período de abril a setembro. E vai impactar, por exemplo, no cultivo do trigo, no cultivo da cevada, que nos dá essa preciosa cerveja que nós gostamos, né? Mas em resumo, em lugar do aquecimento vai haver, como o senhor está dizendo, um leve esfriamento. Isso. Então pode afetar algum tipo de lavoura, como cana, como algumas lavouras importantes, como grãos, tipo soja, etc. Soja, milho, pode. Milho, etc. Mas não haverá uma possibilidade de melhorar as condições de plantio,
de outro tipo de cereal com muito melhor qualidade, como acontece hoje no hemisfério norte? É possível, é possível. Como eu digo, As terras do hemisfério norte, me parece, o clima, são muito mais produtivos que as do hemisfério sul, é verdade? não, acho que é mais tecnologia. Nós temos solos bons, é uma questão do preparo do solo e do uso do material adequado, né? Sim. A variedade adequada. Independe do clima. Bom, depende do clima, não tenha dúvida. Mas também lá eles têm problemas sérios. Por exemplo, nesse período, na década de 50, 60, você podia ter geadas mais frequentes até na Flórida. Quer dizer, a 150 quilômetros abaixo, mais ao sul, do que esteve agora entre 1976 e 1998. Então, e outra coisa, no aspecto de chuva, a maior parte do mundo é semiárido. Regiões que chove bastante são muito poucas. É a Amazônia, a África Equatorial, aquela Mas região... isso vai piorar o regime de chuvas? Esse esfriamento? Vai, você vê o exemplo desse ano que nós tivemos para o oeste da Bahia e boa parte do Nordeste. Que esse tipo de clima mais frio, durante o verão, particularmente de janeiro a março, que é o que chove mais nessa região, ele pode sofrer veranicos, quer dizer, que são esses períodos de estiagem que podem durar 4, 8 semanas. Mas, professor, o Nordeste com menos chuva vai ser uma tragédia enorme, né? Mas é lamentável, Mitri, porque quando você separa, as pessoas tendem a analisar, por exemplo, se eu tenho uma série de dados de chuva desde 1940, então eu analiso de 1940 a 2010. Não é assim que se faz. Você tem que ver os estados climáticos. Então, se eu estou num período em que os oceanos estão mais frios, como foi de 1946, 44 até 1976, aquilo estabelece um regime climático. Então eu tenho que analisar a chuva naquele período, comparado com outro período que ficou mais aquecido, de 76 a 98. Então o que eu percebo? Que no período aquecido choveu mais.